Olá, meus amores! Vamos agora para a nossa segunda aulinha, aula de filosofia. Nós vamos trabalhar da página 6 até a página 10. Quero que vocês peguem lá a apostila na página 6. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre as impressões digitais, aquela marquinha que nós temos aqui no nosso dedinho, em todos os nossos dedinhos, que são marquinhas únicas. São características que não são vistas em nenhum outro ser. Cada um tem a sua impressão digital e elas variam de pessoa para pessoa. Elas podem ter algumas semelhanças, mas elas nunca são iguais. E quantas outras características as pessoas têm? Será que as pessoas podem ser iguais entre si? Pense nisso. Além das digitais, existem outras características que podem ser iguais entre as pessoas? Existem sim. Por exemplo, a cor do cabelo, o jeito da orelha, a altura. Essas características físicas, elas podem ser iguais, um tanto parecidas umas com as outras. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso interior, os sentimentos e os desejos. Eles podem ser iguais, semelhantes ou diferentes entre as pessoas? E os pensamentos? E as memórias? Cada um constrói a sua própria memória. Podemos até ter pensamentos parecidos, como por exemplo, estou pensando em tomar um sorvete. Mais pessoas podem estar pensando em tomar um sorvete, mas as memórias, que são coisas que aconteceram com a gente, que ficam guardadas no nosso consciente, na nossa memória, cada um constrói as suas próprias memórias. E as crenças, os costumes, os relacionamentos podem ser semelhantes? Você crê as crenças que vêm lá dos nossos antepassados, que é de acordo com cada família, cada indivíduo tem uma crença, tem um costume diferente, mas um conjunto de pessoas podem sim ter os mesmos costumes, principalmente se são de uma mesma localidade, se vieram de um mesmo país. Então sim, podem haver costumes e crenças parecidas, assim como relacionamentos também. Aparência e habilidades também podem ser parecidas, semelhantes. Eu posso ter uma habilidade no futebol, muitas outras pessoas podem ter habilidades no futebol, por exemplo. Experiência, conhecimentos, gostos, sim, principalmente conhecimentos. Os conhecimentos eles podem ser semelhantes entre os indivíduos. Por exemplo, se nós estudamos uma mesma faculdade, estamos fazendo uma mesma área ali da educação, por exemplo. Se nós estamos em uma mesma sala, nós iremos adquirir conhecimentos parecidos, porque será passado por um professor aqueles conhecimentos que são necessários ali para a nossa formação. Então, os conhecimentos, as experiências, os gostos. Posso gostar de macarronada, muitas pessoas podem gostar de macarronada. Então, algumas coisas podem sim ser semelhantes entre os indivíduos. E o último quadrinho diz o seguinte: enquanto ao meu redor o tempo voa, tudo isso faz de mim uma pessoa. Enquanto o tempo está passando, enquanto os dias passam, cada um é um ser único ali, um ser que foi enviado por Deus, que vive aqui na Terra e que tem um propósito a se viver, a se fazer. Lá do material de apoio, virando a página, vocês irão destacar essas figurinhas aqui, ó. Cada uma delas tem uma palavra, são várias figurinhas. Por exemplo, aparências, costumes, habilidades, conhecimentos. Então, vocês vão destacar essas palavrinhas, prestem bastante atenção, porque nós não estamos em sala de aula, nós não poderemos fazer esse jogo, essa brincadeira com os colegas. Então, cada um vai fazer no caderno de filosofia, vão escolher duas palavras e vão responder, copiar e responder a seguinte pergunta. Usando a palavra sorteada, por exemplo, vou embaralhar.
Habilidades. Essa foi a palavra que eu sorteei. Vão copiar no caderno de filosofia a pergunta A. Usando a palavra sorteada, completem essa pergunta. É possível duas pessoas terem, no meu caso, habilidades iguais? E daí vocês terão que pensar em uma resposta para a pergunta de acordo com a palavra que vocês sortearam. Então, assim, é possível duas pessoas terem habilidades iguais? Na minha opinião, sim. É possível que duas pessoas tenham a mesma habilidade. Por exemplo, na ginástica. Várias ginastas, seja menina ou menino, eles têm habilidades parecidas, habilidades iguais. Claro que quanto mais treino, mais eles se dedicarem, melhor eles ficarão naquilo que eles fazem. Mas eu acredito que sim, que é possível pessoas terem habilidades iguais. Aí vocês vão copiar e vão responder no caderno de filosofia. 2 perguntas, vou sortear mais uma aqui para vocês entenderem. Desejos. É possível duas pessoas terem desejos iguais? Essa já me causa um pouco de dúvida. Por quê? Eu posso desejar, por exemplo, ganhar uma bicicleta. Outra pessoa também pode desejar ganhar uma bicicleta. Mas o meu desejo pode ser de uma bicicleta rosa com detalhes em amarelo. O desejo da outra pessoa pode ser diferente do meu. O objeto em si é o mesmo, mas eu não concordo plenamente que os desejos são iguais, tá bem? Agora, no número 2, vocês vão escrever algo que aprenderam sobre as pessoas depois de realizar a atividade número 1. Vão escrever ali sobre o que vocês entenderam. Se as pessoas elas são todas iguais, se elas são diferentes, o que elas podem ter de igual e o que elas podem ter de diferente. Vocês sabem que em filosofia nós temos que pensar, refletir e escrever com as nossas próprias palavras. Então vocês vão responder ali o exercício número 2 e ler o que está escrito ali na seção Você Sabia? Está falando um pouquinho sobre a origem da palavra pessoa, que veio do termo persona, que é originário do latim, que é um idioma que influenciou várias línguas faladas na atualidade, como o português e o italiano. Virando a página, vamos para a página 8. O texto a seguir aborda algumas diferenças que existem entre as pessoas. Nós sabemos que nós somos uma mistura de raças, o Brasil tem uma enorme miscigenação, assim como os outros países também têm, e existem essas diferenças e essas semelhanças em todos os povos de todo o mundo. Então, nós vamos ler com atenção e discutir um pouquinho sobre essas diferenças entre as pessoas. Então, vamos lá. O texto Somos Todos Diferentes. As diferenças físicas são as mais facilmente observáveis. As pessoas, entretanto, não se diferenciam apenas nos aspectos físicos. Com relação à personalidade, que são aquelas características que formam a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir, de agir com os outros, essa é a nossa personalidade. Podemos ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais agitada, tratar as outras pessoas sempre com cordialidade. Então, vai depender da personalidade. As pessoas podem ser quietas, voltadas mais para dentro de si mesmas, podem ser alegres e barulhentas, assim como eu, inseguras, muito sociáveis, otimistas, carentes, agressivas, enfim. A variedade é tal que não conseguiríamos listar todos os tipos de personalidade. Então, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, vamos contextualizar um pouquinho. Exercício 1. Ali no último parágrafo desse texto que nós acabamos de ler, são citadas algumas características de personalidade das pessoas. Vocês vão pegar um marca-texto e vão grifá-las. Quais são essas características ali? Por exemplo, podem ser quietas, voltadas mais para dentro de si mesmas, alegres, barulhentas. Vocês vão marcar com o marca-texto todas essas características. E
quais são as características de vocês físicas e também as características de personalidade. Pensando nisso, vocês irão colocar as respostas ali no exercício 3. As características físicas, que são a aparência, se são alto, baixo, olhos claros, olhos escuros, cabelos compridos, cabelos loiros, se tem um pé pequeno, são as características físicas. E depois vão colocar as características de personalidade. Se tiverem alguma dúvida, assim, de quais são as características de personalidade de vocês, podem pedir ajuda para a mamãe, que conhecem vocês muito bem, a mamãe e o papai. Se vocês são mais quietinhos, se são mais bagunceiros, se são agitados, essas são as características de personalidade. Número 4. Sublinhe uma característica registrada em cada quadro anterior. Então, das características que vocês colocaram ali, vocês irão sublinhar uma característica física e uma característica de personalidade. Depois, leia os próximos itens e escreva as informações solicitadas considerando a característica que você sublinhou em cada quadro. Escreva o nome de uma pessoa em que você convive e que tem uma característica física semelhante à sua. Por exemplo, se você sublinhou lá nas características físicas olhos claros. Por exemplo, vocês vão escrever o nome de alguém da família que também tenha olhos claros. Isso é uma característica física. E uma característica de personalidade. Por exemplo, se vocês colocaram que vocês são muito alegres, vão colocar ali essa característica essa personalidade ali muito alegre, o nome da pessoa. Vão colocar o nome da pessoa e a relação que há entre vocês. Por exemplo, se a Manu colocou que ela tem olhos azuis, aí ela colocou que o pai dela tem olhos azuis. Essa é a relação que há entre eles, pai e filha. E também depois que vocês fizeram a característica física de alguém parecido com vocês, vocês vão escolher ali alguém que convive com vocês, que tem uma característica física diferente da de vocês. Depois, uma característica de personalidade semelhante e uma característica de personalidade diferente, tá bem? Então, assim nós finalizamos. Vamos fazer até a página 10, a letra D. E na próxima aula nós continuamos. Um beijo, tchau, tchau!